Boa noite a todos. A gente gostaria de falar um pouco hoje sobre o nosso objetivo aqui na Terra. A gente foi informado, através do Livro dos Espíritos, que todos nós fomos criados simples e ignorantes com um único objetivo, que é chegar à perfeição. E muitas vezes a gente se pega pensando, o que seria essa perfeição? O que eu tenho que fazer para chegar a essa perfeição? A maioria das vezes, a gente fica pensando, nos grandes ícones da humanidade, e fala, nossa, mas eu estou tão longe disso. E na verdade, quando Jesus disse isso, Ele não quis dizer nada disso. Nós não vamos ser perfeitos hoje, nem amanhã, nem a semana que vem. A gente vai ser perfeito à medida que a gente for evoluindo, que a gente for vivendo, que a gente for burilando os nossos defeitos, as nossas qualidades também. Isso se faz através do quê? Através da vida. O nosso campo de trabalho para o melhoramento é a vida. E na vida, claro, a gente tem, hoje, como a gente está aqui, nós temos as nossas obrigações terrenas, nós temos as nossas ocupações terrenas, que são o trabalho, a família. Isso também faz parte do nosso trabalho, Mas esse trabalho rumo à perfeição, nada mais é do que a gente poder burilar o nosso caráter. A gente vai chegar a ser perfeito através do nosso caráter. E isso vai se fazer através de um monte de situações, uma delas na parte intelectual, cabe a todos nós estudarmos, nos elevarmos pelo intelecto, para que tenhamos condições de compreender melhor todas as coisas que chegam até nós. Isso faz parte. A outra parte seria no nosso desenvolvimento moral, E o nosso desenvolvimento moral, a gente está cansado de ouvir aqui dentro do centro, as atitudes que a gente tem que ter, o jeito que a gente tem que proceder, por que a gente tem que ser assim, a respeito do bem e do mal que a gente aprende, não é? Paulo disse, na carta aos Coríntios, que a cada um seria dado segundo as suas obras. E o que seriam essas obras? Seriam as nossas obras em benefício do bem. Mas a gente fala às vezes assim, mas eu não sou um missionário, eu vou no centro, tanta gente vai lá, faz palestra, dá curso, faz isso, faz aquilo. Eu estou tão distante dessas coisas. Cada um no seu lugar, cada um tem o seu terreno, e não tem ninguém, por qualquer condição que esteja, seja de saúde, seja econômica, seja social, que não tenha oportunidade de praticar o bem. Na questão 642 do Livro dos Espíritos, os Espíritos são perguntados sobre o seguinte: se para a gente estar bem com Deus, ficar bem com Deus, bastaria a gente não praticar o mal? E a resposta vem seca: não. Se você não está praticando o mal, mas se você também não está praticando o bem. Aí, na 643, é colocado assim: mas e como então eu faria esse bem? Eu não tenho condição, eu não tenho como fazer. E aí o Livro dos Espíritos nos traz a resposta assim, não há quem não possa fazer o bem. Somente o egoísta nunca encontra o ensejo de praticar. Basta que se esteja em relações com os outros homens para que se tenha ocasião de fazer o bem. E não há dia da existência que não ofereça a quem não se ache cego pelo egoísmo oportunidade de praticá-lo, porque fazer o bem não consiste para o homem apenas em ser caridoso, mas em ser útil na medida do possível, todas as vezes que o seu concurso for necessário. Olha que interessante isso. Aqui está um resumo da dica de o que é fazer o bem. Ser útil na medida do possível, todas as vezes que o seu concurso vier a ser necessário. Isso significa tudo, gente. Significa um sorriso, para uma pessoa que está chegando a gente, às vezes desesperado, desanimado, um abraço, uma palavra, apenas às vezes a companhia, apenas você ficar do lado, às vezes apenas você ouvir, Você já estaria fazendo essa prática do bem.
Deus nos deu o campo de trabalho como a terra, né? O que nós fazemos na terra? Nada mais, temos encarnações sucessivas com o propósito de burilamento de caráter. Isso parece tão bonito, né? Burilamento de caráter. Nós temos os nossos vícios e nós temos as nossas virtudes. Deus nos criou simples e ignorantes exatamente para que a gente pudesse ser proprietário das nossas conquistas, né? Seria muito bom, né, para a gente já ter sido criado perfeito, né? Mas de que valeria isso para a gente? Se a gente não teria mérito nisso, se a gente nem saberia o que é ser perfeito, porque a gente não teve experiência, né? A gente não conheceria as coisas do mundo, as boas e as ruins. Então a gente vem aqui realmente para construir mesmo esses templos à nossa virtude, cavar masmorras ao vício, né? Porque é isso que vai construir o nosso caráter, né? A cada dia a gente procurar ser melhor que o dia seguinte. E aí, nessa busca, né, de o que fazer para fazer o bem, porque às vezes a gente acha que a gente não tem condição de fazer o bem, a gente não é um missionário, eu encontrei uma poetisa que usou o pseudônimo de Gabriele Mistral. É uma poetisa chilena que nasceu em 1889, desencarnou em 1957, nasceu no Chile, desencarnou nos Estados Unidos. E o nome dela era Cumpridão. Lucila de Maria deu Perpétuo Socorro Godoy Alcaiaga. E ela foi uma mulher fantástica, porque ela foi poetisa, educadora, feminista, diplomata. Ela, se não me engano, aos 33 anos, foi convidada pelo governo do México para fazer parte no remodelamento do sistema educacional do México. Pra vocês terem ideia. Serviu como diplomata na Europa inteira e tal. E ela teve uma vida muito difícil. Aos 3 anos ela ficou sem a mãe, né? Ficou sem o pai, quer dizer. Com a mãe viveu até os 40 anos. Aos 18 anos ela era noiva, o noivo se suicidou. E o tom da poesia dela acabou rumando para a ajuda ao semelhante, ao sentimento materno. E assim ela foi até o fim da vida, né? Até os 68 anos escrevendo. E ela fez um poema que eu gostaria de ler aqui, porque isso aqui é uma oportunidade para a gente entender que trabalhar em nosso benefício e em benefício do próprio é uma coisa muito simples, muito simples. O poema se chama O Prazer de Servir. Diz ela: toda a natureza é um ensejo de serviço. Serve a nuvem, serve o vento, servem os vales. Onde haja uma árvore que plantar, planta-a tu. Onde haja um erro que emendar, emenda-o tu. Onde haja um esforço que todos evitam, aceita-o tu. Sê aquele que afasta a pedra do caminho, o ódio dos corações e as dificuldades de um problema. Existe a alegria de ser são e a alegria de ser justo. Mas existe, sobretudo, a formosa e imensa alegria de servir. Como seria triste o mundo se tudo já tivesse feito. Se não houvesse um roseral que plantar, uma empresa que iniciar, que não te atraiam somente os trabalhos fáceis. É tão belo fazer a tarefa que os outros esquivam, mas não caias no erro de que só se conquistam méritos com grandes trabalhos. Há pequenos serviços que são imensos serviços. Adornar a mesa, arrumar os bancos, espanar o pó. Aquele é o que critica, este é o que destrói. Sê tu o que serve. O serviço não é tarefa só de seres inferiores. Deus que dá o fruto e a luz, serve. Poder-se-ia chamá-lo assim, aquele que serve. E ele que tem os olhos em nossas mãos, nos pergunta todo dia: serviste hoje? A quem? A árvore? A teu amigo? A tua mãe? E ela não tinha cunho nenhum religioso, ela era uma cientista, né? Então a gente tem
todo esse exemplo. Na questão 625 do Livro dos Espíritos, existe a resposta mais curta do Livro dos Espíritos. Lá é perguntado mais ou menos assim: existiu ou existe alguém na Terra que pudesse servir de modelo para a gente? E a resposta foi apenas uma palavra: Jesus. Aí a gente pensa de novo, né? Puxa vida, mas seguir ele como exemplo é muito difícil, né? Porque ele é a perfeição em pessoa. Na criação da Terra, há 5 bilhões de anos atrás, ele já era um espírito perfeito, tanto que foi encarregado de gerir os destinos da Terra. Mas a gente fala assim: mas e aí? O que eu tenho que fazer para ser como Jesus? Aonde que eu tenho que procurar os exemplos de Jesus? Alguém saberia me dizer? Aonde que a gente encontra os exemplos de Jesus? No Evangelho, né, gente? Porque ao contrário de que muita gente pensa, nem Deus nem Jesus escreveu Bíblia, escreveu Evangelho, né? O Evangelho foi escrito por pessoas que conviveram, e até alguns que nem conviveram com ele, narrando a passagem de Jesus na terra. E se você pegar, às vezes conversando aí fora, dizendo que você é espírita, é comum algumas pessoas mais, vamos dizer assim, mais fanáticas, né, de puxar a brasa para sua sardinha, nos questionam que a gente se arvora de cristão, mas estuda um evangelho que é um evangelho separado, que não é o evangelho. O que vocês acham disso? Isso é correto? Não, né? Na verdade, o que é o evangelho segundo o Espiritismo? O evangelho segundo o Espiritismo, se você pegar os 4 evangelhos, né, e dividir eles por assunto, a gente basicamente vai encontrar 5 assuntos no Evangelho. Seriam os atos comuns da vida de Jesus. Ele foi em tal lugar, tomou café com ciclano, caminhou até não sei o quê, né? As suas profecias, os milagres, né? As palavras que acabaram servindo para servirem de dogmas para a Igreja Católica, né? O que são dogmas? Aquelas verdades indiscutíveis. Aqui é um dogma, então aqui você não discute, você aceita, né? Que nem se fala hoje a respeito de decisão judicial, né? Decisão judicial não se discute, se aceita. Então um dogma é isso. Então, atos comuns da vida de Jesus, profecias, milagres, palavras que acabaram sendo utilizadas para dogmas da Igreja Católica e ensinamentos morais. O Evangelho segundo o Espiritismo nada mais é do que uma coletânea desses 4 evangelhos, dos ensinamentos morais de Jesus, separados didaticamente por assunto e comentados segundo a ótica espírita. Mas os textos evangélicos que constam no Evangelho segundo o Espiritismo são os mesmos de qualquer evangelho aí do mundo cristão, né? Então nós não temos, na verdade, um evangelho separado. Nós temos um Evangelho segundo o Espiritismo, que são os ensinamentos morais de Jesus, separados por assunto e comentados segundo a ótica espírita. Então, se nós temos no Livro dos Espíritos essa indicação que o nosso modelo de comportamento de retidão é Jesus, nós temos a ferramenta perfeita para isso, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, porque lá só estão os ensinamentos morais de Jesus. O que ele está ensinando é bom para o nosso crescimento moral. Então o Evangelho segundo o Espiritismo deve ser para o espírita, tá, um verdadeiro tratado de conduta moral, aonde a gente vai buscar inspiração para poder burilar o nosso caráter, né? Apurar as nossas virtudes e minorar os nossos defeitos até que eles se tornem nulos. E isso a gente vai conseguir de uma hora para outra?
É impossível. Mas isso a gente tem que usar para sermos hoje melhores do que fomos ontem. E amanhã sermos melhores do que somos hoje. Tá? E para isso a gente tem esse guia. A gente também tem uma outra ajuda, vamos dizer, um auxílio muito forte, que é a nossa prece. Quando nós oramos, nós ficamos em comunhão com o alto. E em comunhão com o alto, ficamos em condições de receber, né, instruções e ensinamentos. Então, quando a gente para orar, a gente tem que realmente se situar como a gente está. Muitas pessoas, e às vezes eu também me incluo nelas, eu falo às vezes, porque às vezes sim, às vezes não, oram apenas para pedir. E a gente deveria orar muito mais para agradecer do que para pedir, né? Por quê? Nós somos saudáveis, nós estamos aí com a nossa vida de relação tranquilamente, temos a liberdade para agir, temos a liberdade para termos a nossa ação no bem, para melhorarmos o nosso espírito, né? Então a gente tem todas essas ferramentas. Basicamente o quê? Depende da gente. Então, quando a gente ora com fervor, pedindo um auxílio, essa oração tem que ser, vamos dizer assim, vamos chamar essa oração de oração honesta, né? Nós temos que ser honestos com o alto, agradecermos tudo o que temos, né? E sabermos que o que temos são ferramentas que nós deveremos usar no nosso campo de trabalho de burilamento interior, que é a nossa vida na terra. Quando a gente ora com essa honestidade de propósitos, a gente recebe a ajuda do alto, mas não aquela ajuda milagrosa, aquela ajuda fantástica que tira todos os problemas do caminho. Quando a gente ora com honestidade ao alto, solicitando ajuda, a gente vai receber uma resposta mais ou menos assim: encontrarás pedras no seu caminho, olha-as e tira-as tu mesmo. Nós te daremos a força necessária, se a quiserdes empregar. Não é as pedras que vão pular do nosso caminho. A gente vai encontrar pedras, são elas necessárias ao nosso burilamento, certo? E a nossa oração deve servir para que quando a gente encontrar essas pedras, a gente tenha forças para retirá-las do nosso caminho. E aí, com a nossa força, seremos proprietários de toda essa limpeza do nosso caminho que a gente faz, né? E só assim seremos os herdeiros das benesses do alto. Então também é interessante a gente compreender isso, que a gente precisa compreender que a ajuda vai vir do alto para o nosso melhoramento, no sentido de termos forças para aguentar. A gente conhece N pessoas por aí que, por mais ruim que esteja, por mais adoentado que esteja, está sempre de alto astral, está sempre sorrindo. E a gente normalmente, né, qualquer gripinha, qualquer dorzinha no joelho, já fica numa lamentação. Isso também não é ajudar ninguém, nem a si próprio e nem ao semelhante. Quando a gente está aqui no propósito de auxiliar os semelhantes, imagina aquelas pessoas que a gente está cansado de conhecer pessoas que são assim, que todas as vezes que se aproximam delas, ela tem um rosário de lamentações para distribuir, né? O que acontece com essas pessoas? Acabam ficando sozinhas, porque as pessoas, né, não aguentam tanta reclamação. Então a gente também tem que entender que a gente recebe muito, então a gente tem que agradecer muito e nos lembrarmos disso na hora da nossa oração. A respeito das tarefas, ela cita aqui no poema dela, Gabriela Mistral, a respeito das tarefas pequenas, né? Então, tudo é tarefa, gente.
Se a gente for ver aqui dentro do centro, tem N tarefas para serem executadas. Vocês veem muitas pessoas aqui trabalhando. Tem gente lá cuidando do som, gravando, servindo água, acompanhando lá fora, fazendo chazinho. Então, tudo é trabalho, né? Por quê? Porque é tudo necessário para o conjunto. Não adianta a gente querer menosprezar, por exemplo, o trabalho de um lixeiro, né? A gente acha que o lixeiro é o trabalho pior que tem, né? Não é verdade? Não é verdade isso? Um gari. Agora imagina se eles ficassem 60 dias sem trabalhar, nenhum. O que ia acontecer com as nossas vidas? Ia virar um caos. Ia virar um caos, né? Porque o trabalho deles é essencial, como todos os trabalhos. Então não existem trabalhos menores e maiores. Então nós é que temos que mudar a nossa postura perante o trabalho. Se tem uma tarefa que ninguém quer fazer, seja em qualquer lugar que a gente habite, um clube que a gente seja associado, um grupo de amigos que a gente tenha, o centro espírita, o nosso serviço no dia a dia, não é desonroso pegar nenhum tipo de trabalho para fazer, né? Claro, é da nossa evolução melhorar o nosso intelecto, melhorar o nosso conhecimento científico, para almejar posições melhores no trabalho, ter outras responsabilidades. Mas quando a gente vai fazer algum trabalho em prol das pessoas, em prol do semelhante, não existem tarefas pequenas nem tarefas grandes. Agora, se você está incumbido de uma tarefa realmente grande, então aí é a hora também de usar os ensinamentos do Evangelho, né? A gente tem que fazer o quê? Ser humilde, né? Não ser orgulhoso, né? Por quê? Porque nós temos que ser sempre servidores. Sabemos que somos todos necessitados perante Deus. Não podemos ter orgulho, sermos orgulhosos, porque a gente sabe o seguinte: um violinista, ele pode ser o melhor violinista do mundo. Agora, se você der um violino para ele, com cordas enferrujadas, casco rachado, ele não vai conseguir tirar um bom som dali. E assim somos nós. Nós temos a mente clara, o corpo perfeito, né? Então, nós temos que saber que isso nos foi dado como ferramenta. E isso está sendo usado para o trabalho em benefício do próximo. Então a gente não pode ter orgulho de ser orgulhoso. Orgulhar-se do trabalho é uma coisa, agora ser orgulhoso, sentir-se acima do bem e do mal, é uma postura que invalida até o trabalho que a gente está fazendo, né? Então a postura que a gente tem que ter perante o serviço é a postura que a gente escolher. E a gente deve escolher pela postura correta. E a postura correta está lá no nosso manual de boa conduta, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, trabalhar para nós, é comum aí na nossa vida de relação, essa conversa de que trabalhar cansa, né, tal. O trabalho para nós tem que ser incessante, porque nós temos que buscar o nosso burilamento. Nós temos que polir as nossas virtudes, nós temos que diminuir os nossos vícios até conseguir zerá-los, né? Resgatar as nossas dívidas do passado, que nada mais são do que dívidas em relação ao próximo. Nós estamos aqui para isso, né? Então todos nós devemos nos engajar em alguma atividade. Quem não tiver tempo, faça isso no âmbito do seu eu pessoal. Se você não pode alcançar um próximo que esteja mais longe, primeiro trabalhe com os próximos que estão mais próximos. Seus familiares dentro da sua casa, seus colegas de trabalho, os seus colegas de clube, né? Tanta gente precisando de uma palavra amiga, de uma mão amiga, né? Se começa a frequentar uma casa religiosa, e aí eu sou genérico, né? Se começa a frequentar uma casa religiosa, procure uma maneira de ajudar, vê o que você pode contribuir, mas de coração, de verdade, não, né, de aparência.
Você vê que está faltando alguma coisa, fala, nossa, podia ter. Chega aí, falar especificamente na nossa casa, chega aí para um dirigente e fala, olha, estou sentindo que podia ter isso aqui, eu podia trazer, eu podia fazer, né? Isso é muito legal. Isso é muito legal para a gente, tá? Para encerrar, eu gostaria de passar 3 mensagens aqui, daquele livrinho do Torres Pastorino, sobre o trabalho, tá? A tônica da nossa conversa foi hoje essa importância que nós temos de trabalhar a todo instante da nossa vida, tá? E esse trabalho não é que nem o nosso da vida de relação, a gente trabalha de segunda a sexta, sábado, domingo a gente folga. Esse trabalho é todo dia, de manhã, de tarde, de noite, aonde a oportunidade aparecer, a gente está ali atuante. E a gente não pode esquecer que quando o trabalhador está pronto, o serviço aparece. Então, quando acontece alguma coisa que a pessoa vem procurar socorro com você, esteja atento para isso. Com certeza, são os espíritos do alto que estão encaminhando essa pessoa para você, porque sabem que você pode dar um auxílio. Você não vai resolver os problemas da vida dela, mas se você conseguir naquela hora amenizar o seu sofrimento, você já fez uma enorme coisa, porque aí ela pode dar uma estabilizada e seguir a vida dela sossegada. Então diz o Torres Pastorino, enquanto dispuser de tempo nessa terra, dirija seus passos pela senda do bem, procure agir, fazer sempre alguma coisa em benefício de alguém, embora seja apenas uma palavra de conforto, um gesto de carinho ou um sorriso de incentivo. Faça alguma coisa em favor do próximo e terá o coração cheio de alegria e de felicidade. O homem não pode viver isolado. Lembre-se de cada companheiro de jornada é um amigo que o ajuda e a quem você precisa também ajudar. A cooperação existe entre todas as coisas criadas. Procure você também cooperar com tudo e com todos, em benefício da própria terra que o acolhe bondosamente, permitindo a sua evolução. Ajude sempre e jamais desanime. Ajude a todos, sem fazer exigências. Quem estabelece condições para ajudar, escreveu o Marquês de Maricá, está reclamando pagamento antes mesmo de emprestar o dinheiro. Não exija as condições, ajude sempre, com desprendimento, e não exija agradecimento nem gratidão. Não se esqueça de que quem ajuda ao próximo está na realidade ajudando a si mesmo. Boa noite a todos.